Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Igreja Nossa de Cada Dia, aqui pela sua TV Nazaré, o canal 5.1, seu canal católico. Bom dia para você que está nos acompanhando. Obrigada por me permitir entrar no seu lar para levar este momento de meditação, de oração e reflexão. E como é de costume, nós estamos recebendo mais um convidado em nosso programa de hoje para levar até você informações importantes que nos ajudam no nosso caminhar de cristãos batizados e com certeza vai aí agregar para a nossa catequese e a nossa fé. Quem está aqui conosco hoje para falar sobre um assunto muito importante, Padre Pedro, que é pároco da paróquia Santo Agostinho. Bom dia, Padre. Bom dia, Cidete, e todos aqueles que também nos escutam e nos assistem pela Rádio e TV Nazaré. Não é? Ok, obrigada pela sua disponibilidade. E hoje nós vamos conversar com o Padre Pedro sobre um encontro nacional dos presbíteros que aconteceu há alguns dias lá em Aparecida do Norte. O tema foi Presbíteros, Comunhão e Missão, do qual o Padre vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro encontro, Padre, após 2 anos de pandemia, e ocorreu lá em Aparecida, como eu citei agora há pouco, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida. Quantos presbíteros participaram e para quem era direcionado, além de ser assim para os presbíteros, mas era para uma região, era para todo o Brasil, como foi? Então, Cidete, foram dias intensos, um momento de graça e bênção, depois desse tempo de pandemia, agora flexibilizando mais, a pandemia dando mais uma trégua, dando mais um respirar, nós tivemos a oportunidade de ter um encontro nacional dos presbíteros do Brasil, que já era para acontecer antes, uns anos antes, mas devido à pandemia foi sempre postergando e tivemos agora a graça de conseguir realizar. É um encontro direcionado aos presbíteros de todo o Brasil. Estávamos reunidos em mais de 550 padres, com a presença de alguns bispos também. Tivemos a graça do núncio apostólico participar conosco também deste nosso encontro nos últimos dias. Tivemos também a visita do presidente do CELAM, que veio do Peru participar conosco. Alguns cardeais do Brasil, de São Paulo, Dom Odilo, também do Rio de Janeiro, Dom Oranir, nos acompanharam, como alguns bispos do Brasil também estavam presentes. Mas é um encontro direcionado aos presbíteros, onde em 2 anos realiza-se o NP, que é o Encontro Nacional de Presbíteros, uma forma de, assim, a pastoral presbiteral a nível Brasil, poder acompanhar melhor os presbíteros, escutar a experiência, a realidade de cada padre na sua missão. Certo. Como eu coloquei, o Padre bem colocou, que foi um encontro a nível nacional, mas devido à pandemia também, né, Padre, ainda não está totalmente extinguida, né? Ela está presente ainda, por isso eu perguntei se era direcionado apenas para uma região e depois para uma outra. Então, estiveram todos do Brasil? Tivemos representantes de todo o Brasil. Certo. Cada diocese, dependendo do número de padres na diocese, era estipulado ali um número de participantes, né? Certo. Por exemplo, do nosso regional do Mato Grosso, as nossas dioceses foram 2 representantes de cada diocese. E algumas regiões onde se tem mais padres, foi dado a maior possibilidade de o maior número de padres poder participar. Certo. O que representa, Padre, esse momento de graça, de encontro para a nossa igreja? Representa um tempo de Kairos, um tempo novo, da gente reanimar as nossas forças, revigorar o nosso vigor missionário em nossas realidades. Aquilo que a gente escutava dos presbíteros ali reunidos, a pandemia cansou o povo, mas cansou também os pastores, né? Tanto as ovelhas como os pastores, saímos todos cansados, alguns feridos com as consequências da pandemia. Né? E assim, a pastoral presbiteral refletia esta situação, procurando, através das reflexões, das palestras, trazer um maior vigor, uma maior força, um ânimo aos presbíteros, neste tempo agora em que a pandemia está mais tranquila, né, por assim dizer, ainda estamos dentro dela, mas agora respiramos melhor este tempo, e agora estamos voltando na normalidade aos poucos, e esse voltar requer um cuidado, porque
estamos muito cansados, como Certo. os presbíteros, né? Aham. Então, este era o enfoque maior de todo este encontro, este retorno gradualmente da missão, agora as igrejas se abrindo, podendo ter maior assim, a visitação ao povo de Deus. Então, olhamos muito esta realidade nesses dias, do dia 9 ao dia 14, lá em Aparecida. Padre, quando o senhor fala sobre o cansaço, é interessante a gente até entrar nesse assunto, porque nós falamos de um cansaço pós-pandemia, que ainda não está totalmente, assim, a gente fala que ainda há riscos de contágio, inclusive, mas enfim, falar sobre a questão do cansaço dos presbíteros. Não só aqueles que foram contaminados, padre, mas existe um cansaço pós-pandêmico relacionado a todo momento vivido, seja de perdas de pacientes, de fiéis, perdão, de pessoas amigas. Como é que vocês abordaram esse assunto? Esse assunto foi abordado no sentido de que o cansaço veio de toda essa circunstância, da perda das pessoas queridas no nosso meio, os nossos fiéis, do qual tínhamos tanta proximidades, como também perda até no meio do clero. Certo. Por exemplo, na nossa diocese de Juína tivemos a perca do padre José Milton, e lá passaram um vídeo com tantos e tantos sacerdotes, bispos, religiosos, que foram vencidos nesta pandemia, né? Tudo isso nos trouxe este cansaço. Como também cuidar do povo. Nesse período nós nos encontramos com tanta gente com ansiedade, com depressão, diante das consequências da pandemia, tanta gente sofrida, e o padre é aquele que escuta, é aquele que acolhe, e é aquele que tem esta sensibilidade de sentir a dor. Então, são muitos os que saíram feridos e estão feridos, e o padre, ele é aquele que, na sua sensibilidade, muitas vezes acolhe o sofrimento do outro. E tudo isso vai se tornando também um peso que vai cansando-nos, tanto fisicamente como espiritualmente, e o padre também precisa ser cuidado. É nisso que agora eu gostaria de entrar. Nós, fiéis, temos o costume sempre de ser protegidos, de buscar, junto ao nosso pároco, o padre da nossa comunidade, do nosso bairro, onde quer que estejamos, um pouco de acalento, uma palavra de conforto. Quem cuida dos padres? Pois é, não é? Eis uma pergunta interessante, e todos nós devemos nos colocar como cuidadores, seja do bispo ao padre cuidar do outro irmão padre, como também de toda a comunidade cuidar do padre. Às vezes as pessoas acham o padre ali como super-homem, né? Alguém que não é nem ser humano, é alguém que é algo divino. Mas o padre também é carne e osso, né? É uma pessoa que tem os mesmos sentimentos, os mesmos anseios, as mesmas sensibilidades, e que também é vulnerável. Certo. E aí precisamos todos nos cuidar. Por isso que o tema do nosso presbítero falava em presbíteros, comunhão e missão, mas com o lema vós sois todos irmãos, de Mateus 23:8, para nos dizer que todos somos irmãos, e que temos que nos cuidar, um ajudar o outro. Os fiéis também têm esta missão, este papel. De que forma, padre, nós de podemos cuidar? Né? Cuidar, começando pela oração, rezar, mas também ser aquele que é próximo, se aproxima do padre, pergunta como o padre está, manda uma mensagem ao padre, ou dá um abraço. Um abraço também é um remédio que cura, não é? Sim, com certeza. As pessoas às vezes têm um certo receio, cria certas barreiras de não aproximar-se do padre, às vezes até tem medo do padre também, né? Acha que o padre pode agir de tal forma, mas temos que criar uma proximidade, não só do pastor com a ovelha, mas as ovelhas também se aproximar, criar esta familiaridade com o padre. Ainda mais na nossa região de Juína, por exemplo, nossa realidade tão diferente das realidades do Brasil afora. Cada realidade tem a sua particularidade, mas aqui há distâncias, né? Ou às vezes o padre que já veio de um estado tão distante daqui, às vezes está lá no Guariba, ou está na Coniza, Conselvan, Aripuanã, Nova União, por exemplo, ele está tão distante já da sua família e da sua realidade natal, e ali aquele povo tem que aproximar-se também do padre, né? E para que o padre sinta-se acolhido, amado, assim ele vai ter esse suporte maior de poder ali exercer bem, fazer bem o seu trabalho.
a sua missão. O padre Rosimar de Cuiabá, que assessorou o nosso encontro no primeiro dia, falava sobre a saúde mental do sacerdote, e ele falava muito isso, que nós sacerdotes, além de procurar ser o melhor amigo do outro sacerdote, cuidar melhor do outro, também tem este objetivo, o povo cuidar também do padre. Mas o povo espera só que o padre esteja ali para celebrar a missa, ou dar uma palestra, ou fazer uma visita, espera sempre que o padre esteja sorrindo e sempre disposto, e quando às vezes vê que o padre está às vezes com ali uma falta de estímulo, ou uma cara mais triste, já até se afasta do padre, pensando, o padre hoje não está bem de espírito, eu não vou nem me aproximar. Né? E é nesta hora que deve se aproximar. Tá certo. É nesta hora que a ovelha deve procurar também sarar as feridas do pastor. Né? Interessante. Padre, como o senhor bem colocou, vocês tiveram um momento de graça, acredito eu, porque foi também um ouvir o outro, né? Apesar de ser só representatividades das nossas dioceses, mas foi um momento, acredito, de partilhar esse momento após 2 anos. Como foi isso? Enriqueceu, ajudou a aliviar um pouco a tensão, deu assim uma certa motivação de amor, caridade e também de momentos fraternos, padre? Foi esse momento de escutarmos a experiência vivida por cada irmão no seu campo de missão, aonde quer que estejam no nosso Brasil afora. Às vezes a gente acha que a nossa experiência aqui de Juína, da nossa igreja, nossa realidade aqui é uma realidade dura, uma realidade bem pesada, mas tem outras realidades ainda mais exigentes. E aí a gente, naquele momento, tivemos a oportunidade de escutar ali que os desafios que aqui vivemos, outros também viveram, outros também viveram até mais exigências do que a nossa aqui. Mas o bonito de tudo isso é ver a superação. A superação é o modo de que cada região, cada pastor em sua missão, na sua dinamicidade, conseguiram superar as barreiras ocasionadas pela pandemia. E isso se torna uma riqueza de testemunho, de experiência, que ajuda também eu, Padre Pedro, como o Padre Bruno, da nossa diocese, estávamos participando, assim também a crescer, a amadurecer no nosso caminho de presbítero, neste caminho de missão. Né? Então, foi uma riqueza ouvir o testemunho, a experiência e perceber que em todas aquelas realidades ali de superação transparece a imagem de Deus, o bom pastor, Cristo, o bom pastor, que vai nos ajudando a superar essas adversidades da caminhada. Tá certo. Padre, em relação a esse tema tão importante e bonito, a questão de comunhão, missão, a gente sabe, como o senhor bem colocou, sobre os obstáculos, né, que são encontrados dentro desse trabalho, dessa missão, do ministério, né, de cada sacerdote em sua região, né, sua particularidade. De que forma, como igreja, vocês pensaram ou chegaram no momento final do encontro e dizer, olha, o caminho é esse para que a gente possa se motivar e se fortalecer para solucionar os problemas, os obstáculos que vão surgindo? Eis um desafio para toda a igreja, a questão da comunhão. Né? Não se faz missão sozinho, isolado. Por isso, em comunhão, nessa sinodalidade, e com esse olhar para o sínodo que nós somos convocados agora, a partilhar e responder todo esse questionário que está correndo aí pelo Brasil afora, eis a necessidade, o grito da igreja para a comunhão, para crescermos nesta unidade. Não podemos mais ficarmos fechados nos nossos guetos, no nosso individualismo, porque o individualismo adoece a igreja e adoece também a nós, tanto o pastor como adoece cada leigo que faz parte desse grande corpo que é a igreja. Né? Então, é a necessidade da comunhão. Precisamos criar comunhão, criar essa proximidade, criar este vínculo, esta unidade uns com os outros. Porque, como eu disse antes, a missão necessita da comunhão. Sozinho não somos capazes de nada, e sozinho temos visto que as consequências dolorosas vêm quando a gente tende a se fechar, tendemos a viver o individualismo, eis que aí vamos caindo no risco da depressão, de ansiedade, de tantas coisas. É isso que se falava muito no nosso encontro,
Quando alguém se fecha, seja o presbítero ou qualquer um leigo na vida da comunidade, eis que ele vai desestimulando, ele vai atrofiando, vai morrendo. Necessitamos desta comunhão, necessitamos desta interação, desse diálogo, da unidade, para bem viver a nossa missão. E no fim do encontro saiu a carta do 18º Encontro de Presbítero, tendo esse grande enfoque, esta convocação para a comunhão no clero, que ajuda a melhor cuidar dos cuidadores. Se um clero, um presbitério, há uma boa comunhão entre os sacerdotes, eis que ali torna-se um clero alegre, um clero feliz. O clero dividido e cada um no seu mundo vai tornando-se a fadar, a acabar. Né? E aí é necessário esta comunhão. Para a Diocese de Juína agora, padre, depois desse encontro, o que é possível trazer? A nossa Diocese de Juína, nós estamos dando o passo pela pastoral presbiteral, também fomentado pelo nosso bispo, desde antes do nosso encontro, esta busca, este resgate pela comunhão. Ele tem nos dado, o nosso bispo, Dona Eri, muito incentivo nessa questão. Ele tem essa preocupação de um presbitério em comunhão. É por isso que nós temos os nossos encontros, seja a formação permanente dos nossos padres, seja os lazeres dos nossos padres, do retiro do nosso clero, dos padres, para se fomentar essa maior comunhão. E ainda mais nessa realidade, pelas distâncias que cada um padre está um do outro nas suas paróquias. A necessidade grande da comunhão. E agora, a partir do nosso encontro 18º de presbíteros, eis ainda maior, aí devemos mais ainda fomentar esta necessidade, de procurar meios que possamos cada vez mais crescer na fraternidade presbiteral, nesta comunhão dos presbíteros, porque os presbíteros são aqueles que devem ser o modelo para toda a diocese, para todo o povo de Deus. Se entre nós padres não há esta comunhão, não há esta aproximação, como podemos falar de comunhão ao povo, às comunidades, aonde estamos ali inseridos, né? Tá certo. Padre, nosso tempo já se esgotou, é um tema bastante importante, você que está nos acompanhando, com certeza, também deve estar aí entusiasmado e também deve estar buscando entender cada dia mais a sua igreja, né? Como é importante a gente saber um pouco também como é que está organizado e como é que o nosso clero, nossos padres também buscam se fortalecer para poder nos acompanhar no dia a dia. Padre, muito obrigada por este momento, fique aí as considerações finais. Obrigado, Cidete, pela oportunidade de poder fazer um pouco o repasse aqui na TV Nazaré sobre o nosso encontro de presbíteros em São Paulo, e voltando agora mais animado, né, revigorado diante deste momento que foi um abastecimento, o momento que subimos ao Monte Tabor, né? O lugar é providencial, a casa da mãe, o coração da mãe, que é um coração de ali é gerado todo sacerdote, é cuidado todo sacerdote. Lá em Aparecida estávamos sentindo esta sensibilidade de nos sentir no coração da mãe, a mãe que acolhia os representantes de todos os sacerdotes do Brasil ali para um momento de, na casa materna de mãe, na casa de Nossa Senhora, podermos ali encontrar-se com o Filho, né? E sair dali mais revigorado para o nosso campo de missão e trazer para os nossos irmãos padres de nossa diocese esse incentivo, este vigor pela comunhão entre os presbíteros, para junto formarmos essa fraternidade presbiteral e pedir que o povo de Deus reze por nós padres, né? Às vezes o povo pede tanta oração, Padre, reze por um ente querido meu, ou por mim, pela minha família, pelo meu trabalho, mas também nós padres pedimos a bênção do nosso povo, pedimos a oração do nosso povo. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez, Padre Pedro. E agora você fica com o quadro que vem a seguir, O Padre Responde. Olá, Cidete, olá, amigos da TV Nazaré de Juína. É um prazer imenso estar participando mais uma vez do programa Igreja Nossa de Cada Dia, através do quadro O Padre Responde. Sou o Padre Marcelo, missionário do Verbo Divino. Temos uma pergunta que diz: Padre, como funciona o casamento entre um católico e um evangélico? E entre um católico e uma pessoa que não é cristã? Muito bem. O sacramento do matrimônio dentro da fé cristã, não é? Ele deve ser realizado
em nome da Santíssima Trindade, ou melhor, todo sacramento, não é, na igreja deve ser realizado a partir da fé na Santíssima Trindade, não é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um católico e um evangélico que são batizados, mesmo que seja em igrejas distintas, não é, mas são batizados pela fé na Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem nenhum problema em realizar um casamento. É claro que dado as circunstâncias, não é, e organizações específicas, não é, se celebra normalmente, não é, o matrimônio. E é claro que o evangélico não receberá a Eucaristia na celebração matrimonial, não é? Porém, o casamento em si, ele segue normalmente, uma vez que os dois sejam, não é, batizados dentro da fé trinitária, sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já entre um católico e uma pessoa não cristã, existe a forma chamada disparidade de culto, não é? Onde segue a celebração normalmente, não é? O celebrante, o padre, o diácono, quem esteja celebrando, segue o rito normalmente, e tanto o noivo como a noiva seguem a sua espiritualidade, não é, da fé que segue, e também, no caso, a pessoa que não é cristã não vai receber a Eucaristia, não é? E ambos são convidados a orientar, não é, os filhos a viver a fé na qual o casamento, da igreja na qual o casamento está sendo celebrado, não é? Então, entre um católico e um evangélico, ambos sendo batizados, segue-se a cerimônia normalmente, né, dadas as devidas circunstâncias, e entre um católico e uma pessoa não cristã, então segue as normas chamadas da disparidade de culto, que são conduzidos à celebração do sacramento de maneira normal, mesmo tendo esta diferença. Muito obrigada ao padre que deu aí as suas respostas, né? Você que mandou perguntas ao padre, e hoje nós temos a alegria de acrescentar na nossa catequese, no nosso caminhar. E falando sobre catequese, nós convidamos o padre Ernesto, que hoje vem falar sobre Nossa Senhora Auxiliadora. Acompanhe. Minha mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, olá, Cidete. Estamos aqui para mais um quadro, Uma Só Maria, dentro deste programa Igreja Nossa de Cada Dia. E hoje, como sempre, nós queremos olhar mais um título mariano. E hoje, Nossa Senhora Auxiliadora. Então, olhando este título, Auxiliadora, nós já pensamos em auxílio. Nossa Senhora nos auxiliai, Nossa Senhora nos ajudai. Nós queremos então olhar um pouquinho a história deste título, um breve histórico, para saber de onde veio esta devoção a Nossa Senhora Auxiliadora. O culto a Nossa Senhora Auxiliadora surgiu no século XVI com o Papa Pio V, 1556-1572. No século XV, os muçulmanos, liderados pelo seu imperador Selim I, decidiram conquistar a Europa. Com o objetivo de salvar os países católicos da invasão, Pio V conseguiu a aliança da Espanha com Veneza. A esquadra aliada venceu os inimigos em Lepanto, na Grécia, ao 7 de outubro de 1571. Como havia recorrido à proteção de Maria para afastar os perigos ameaçador, o Papa conferiu-lhe o título de auxílio dos cristãos em sinal de gratidão a ela. Todavia, a festa de Nossa Senhora Auxiliadora é mais recente, pois foi fixada pelo Papa Pio VII, 1800-1823. Aos 24 de maio de 1816, essa festa manifestava seu agradecimento à Virgem Maria ter lhe ajudado em sua libertação da prisão,
a que fora submetido pelo imperador Napoleão Bonaparte. O grande divulgador da devoção foi São João Bosco. O apóstolo da juventude escolheu Nossa Senhora Auxiliadora como patrona dos salesianos e salesianas. A imagem representa Maria de pé, segurando com o braço esquerdo o menino Jesus, vestido de uma camisola branca. Ela usa uma capa presa ao pescoço, que cobre as pernas do menino, com o braço direito estendido, segurando com a mão o meio do cetro. Que Nossa Senhora Auxiliadora, assim como auxiliou neste momento de proteção ali contra a invasão, possa também nos proteger de toda a invasão do mal, de todos os perigos, de tudo aquilo que queira destruir a nossa vida. Então que possamos, assim como São João Bosco, recorrer sempre a Nossa Senhora Auxiliadora, que cuida de nós, nos auxilia, nos protege de todos os perigos. Junto neste mês mariano, dedicado a Nossa Senhora de Fátima, dedicado a Nossa Senhora Auxiliadora, possamos rezar o rosário por todas as famílias e toda a necessidade da Igreja. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha Mãe Nossa Senhora, somos todos filhos seus. Todas as nossas senhoras são a mesma Mãe de Deus. Ok, nós vamos agora para mais um quadro que também vai acrescentar na nossa caminhada de fé. Padre Luiz vem falar mais um pouquinho sobre liturgia. Estimados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, em nosso último programa falamos do desejo do Senhor Jesus que todos nós o recebamos na Santa Eucaristia. E também falamos dos muitos frutos que a comunhão gera na vida de quem o recebe. Hoje devemos falar da importância de nós nos prepararmos para receber o Senhor Jesus na Santa Eucaristia. Caros irmãos e irmãs, para bem receber o Senhor Jesus, devemos primeiramente nos aproximar dele com verdadeira fé, crendo que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor, não apenas pão, ou melhor dizendo, não pão e vinho, mas o próprio corpo e sangue do Senhor na Eucaristia. Nos aproximemos então do Senhor com verdadeira fé. Também, irmãos, o próprio apóstolo São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, recomenda àquela comunidade e a todos os cristãos que façam um exame de consciência antes de receber o corpo e sangue do Senhor. Pois o apóstolo assim nos diz: todo aquele que recebeu o corpo do Senhor ou bebeu do seu cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão ou beber desse cálice. Pois quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. São palavras fortes do apóstolo São Paulo, mas que buscam o nosso próprio bem. Devemos fazer um exame de consciência, analisar como está a nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação com os irmãos. Buscar reconhecer se por acaso existe na nossa vida algum tipo de inimizade com os nossos irmãos, se existe na nossa vida algo que fere a nossa comunhão com o nosso próprio Deus e com a Igreja. E assim, irmãos, fazendo este exame de consciência, se viermos a ter consciência de ter cometido algum pecado grave, a Igreja pede que antes de comungar, recebamos o sacramento
da reconciliação, que nós confessemos os pecados graves cometidos ao sacerdote, para assim sermos reconciliados, purificados e poder nos aproximar do Senhor com maior dignidade. Caros irmãos e irmãs, todos nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus também com espírito de verdadeira humildade. Para isso serve sempre o exemplo do centurião romano, a postura e as suas palavras de humildade diante do Senhor Jesus, que se apresentou para ir na sua casa. O centurião romano assim respondeu ao Senhor Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dize uma palavra e meu servo ficará curado. Esta postura de humildade também nós devemos ter, caros irmãos. Justamente por isso, estas palavras do centurião romano foram guardadas pela Igreja e inseridas na liturgia. Antes de comungar, todos nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Devemos reconhecer, caros irmãos, que se nós recebemos a comunhão, se nós recebemos o corpo e sangue do Senhor na Eucaristia, não é por algum merecimento nosso, não é por conta dos nossos méritos e virtudes, mas sim e somente por causa do amor do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus, que quis se dar a nós na Santa Eucaristia. Então, todos nós tenhamos esta humildade quando vamos nos aproximar da comunhão e reconhecendo que a Eucaristia que nós recebemos é fruto do puro amor do nosso Deus para com a humanidade, para com os seus discípulos. Então, nos aproximemos. Além da humildade, tenhamos também maior gratidão ao amor que o Senhor tem por nós. Nos aproximemos com humildade, nos aproximemos com gratidão, nos aproximemos com amor da Santa Eucaristia. Com amor, o Senhor Jesus se deu a nós. Então, o recebamos também com amor, com alegria, com gratidão, com humildade, por todo o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Caros irmãos e irmãs, tendo preparado a nossa alma, o nosso coração para comungar, também devemos preparar o nosso corpo. O nosso corpo também deve estar preparado para receber o Senhor Jesus na Eucaristia. Por isso, a Igreja determina que todos os fiéis devem guardar o jejum eucarístico, ou seja, devem se abster de qualquer alimento pelo espaço de pelo menos 1 hora antes da comunhão. Antes de comungar, então, devemos deixar todo o alimento. Não devemos consumir nenhum alimento pelo menos 1 hora antes de comungar. Essa é uma forma de nós prepararmos, dispormos o nosso corpo para receber aquele que é o maior dos alimentos, o alimento espiritual, a Santa Eucaristia. Esta determinação da Igreja, o jejum eucarístico, tem algumas exceções. Todos nós podemos tomar água e remédios nesse espaço de 1 hora. Também as pessoas de idade avançada e as pessoas enfermas podem receber a comunhão, ainda que não tenham tido condições de guardar o jejum de 1 hora. Também os sacerdotes que celebram mais de uma missa no mesmo dia podem também consumir algum alimento, mesmo que não tenha a possibilidade de guardar o jejum de 1 hora na missa seguinte. Caros irmãos, o jejum eucarístico é uma forma de nós prepararmos o nosso corpo para a comunhão. Também nós preparamos o nosso corpo pelas nossas vestes,
e pela nossa postura durante a Santa Missa. De fato, as nossas vestes, as roupas que nós usamos, devem manifestar o respeito e a alegria que nós temos de ir ao encontro com o Senhor. Quando falamos de vestes, sempre alguém pode questionar que o que importa é o nosso coração. E, de fato, o que importa é nós termos o coração puro, em paz com Deus e com os irmãos. Mas se nós temos verdadeiro respeito, verdadeiro amor pelo Senhor Jesus na Eucaristia, se nós temos alegria por ir ao encontro do Senhor, então não custa nada nós manifestarmos este amor, este respeito, esta alegria pelas nossas vestes. Isso faz parte também da nossa preparação para ir ao encontro do Senhor, para recebê-lo na Santa Eucaristia. E devemos também cuidar da nossa postura durante a Santa Missa, quando nós vamos comungar. A nossa postura também deve manifestar respeito, deve manifestar alegria, deve manifestar atenção ao Senhor Jesus, que se oferece a nós na sua palavra e especialmente na Eucaristia. Lembremos sempre que a Santa Missa, que a ceia do Senhor não é uma reunião qualquer, é o nosso banquete pascal, é uma verdadeira oração. Por isso, a nossa postura deve ser de pessoas que estão em oração, com o olhar, com o coração voltados para o Senhor Jesus, com o corpo bem disposto para rezar, e não manifestando cansaço ou indisposição para estar ali diante do Senhor. Manifestemos com o nosso corpo que também nós queremos comungar, entrar em comunhão com o Senhor Jesus, recebê-lo na Eucaristia. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Igreja Nossa de Cada Dia. Hoje você teve a alegria de estar participando, ou melhor, entendendo um pouco mais sobre a missão, o ministério dos sacerdotes, em especial sobre o encontro que aconteceu em Aparecida do Norte do clero de todo o nosso Brasil. Nós também tivemos oportunidade de acompanhar um pouquinho o quadro Padre Responde e também falar um pouquinho da nossa mãe desta feita, Nossa Senhora Auxiliadora. Liturgia também vem acrescentar no nosso caminhar, por isso nós agradecemos imensamente a todos quantos estiveram nos ajudando nesta edição. Obrigada a todos, eu prometo estar de volta no próximo programa. Até lá!